Boa noite a todos. Nossa, o coração fica cheio de luz, iniciando com essa oração tão linda, né? Das crianças, da Lívia. E hoje o tema é acerca da responsabilidade profissional. O que a doutrina tem a dizer a nós acerca da profissão? A gente fica uma quantidade de horas do nosso dia extensa ali no nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho, atendendo a outras pessoas. E será que nós, na profissão, a gente está conseguindo cumprir o que Jesus nos ensinou? Será que na profissão a gente precisa se limitar ao nosso mero dever? O mundo ainda qualifica as profissões e, de acordo com o retorno financeiro que ela tem a oferecer, ao seu status, ao poder ali que aquela profissão tem. E acaba, de certa forma, diminuindo outras profissões, até nós que somos conhecedores da doutrina. Mas a gente sabe que todas as profissões ela tem a sua fundamental importância. E todas as profissões, conforme o início desse slide traz, cada uma delas, ela beneficia outra pessoa. A outra pessoa que está ali recebendo o atendimento, no caso do médico, ao paciente que está em dor, que está em sofrimento. O que o médico tem a fazer? Ele tem que se limitar somente ao seu dever em relação à fisiologia ali do corpo humano? Ou não? Ao lixeiro, que vai lá, realiza a limpeza, colhe o lixo e mantém a cidade limpa, e isso traz um benefício muito grande para a sociedade. Então, todas as profissões, cada uma delas tem a sua importância e, principalmente, ela auxilia o outro que está ali recebendo o atendimento. Então, ao iniciar esse tema, que vai tratar que, de fato, a reforma nossa em relação ao que a gente vem exercendo diante da nossa profissão, a gente vai trazer uma experiência de um espírito que nos traz relatos do mundo espiritual. E dentre o capítulo, ele vem trazer acerca da profissão, que nos remete a uma reflexão, que nos traz muito ensinamento. Então, no livro Nosso Lar, precisamente no capítulo 14, André Luiz, conversando ali com o ministro Clarencio, que é o ministro do auxílio. Então, se alguém já assistiu o filme e leu o livro, quem não leu, por favor, leia, porque o livro ele traz uma riqueza de detalhes da história, e isso nos auxilia muito para a nossa vivência, para a nossa existência. Então, para recordar, o ministro do auxílio, Clarencio, ele costumava receber ali as pessoas, os espíritos que residiam ali em nosso lar, em pares. Era uma técnica que ele utilizava. E a gente vai entender o porquê. Então, André Luiz vai até lá em busca de solicitar a ele um trabalho. E André Luiz ainda está como paciente. E antes dele falar, o ministro começa a atender a irmã. E essa irmã, ela quer ajudar os filhos que estão na terra, encarnados ainda, porque estão passando por dificuldades, por dores. E Clarencio questiona ela: irmã, mas quantos bônus horas você tem? E ela diz: 304 bônus hora. Ele falou assim: mas faz 6 anos que você está aqui, você só tem 304 bônus horas? E o trabalho que eu ofereci, cada tarefa,
e ela falava que aquele trabalho ali não servia para ela não conseguia se adequar, e ele falava, e aquele outro trabalho que foi ofertado? Ai, também não consegui me adaptar, e ela não conseguiu realmente trabalhar de fato, e ela queria ajudar seus filhos. E o que o Clarencio traz é que lá no mundo espiritual, no plano espiritual, o que faz você para ajudar os outros é a humildade e o trabalho. Então ele pede para ela retornar ao lar dela e refletir sobre essa situação, para que ela consiga ali trabalhar, para que depois ela consiga ajudar os seus filhos. E André Luiz, ouvindo tudo isso, ele tenta ir embora, realmente ouvindo toda essa chamada de atenção, essas elucidações, com essa leveza que Clarencio vai mostrando para a irmã, isso já vai servindo ao mesmo tempo para André Luiz, e por isso essa situação de atendimento aos pares, porque aquele atendimento a pessoa já vai tendo a sua reforma, refletindo e vendo o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito. Então, André Luiz traz o questionamento para ele. Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico para onde eu ainda permaneci enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã, que me antecedera, despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo das vésperas e voltar ao aposento. Mas era impossível. Então, a intenção de André Luiz era trabalhar como médico, como ele foi médico quando encarnado. Era essa a intenção dele. Ele queria desistir. Mas Clarencio, ouvindo os propósitos mais íntimos, exclamou, pronto a ouvi-lo. A gente sabe que os espíritos, principalmente os benfeitores espirituais, espíritos mais evoluídos, eles conseguem ler todo o nosso pensamento. Então, Clarencio já estava lendo o pensamento de André Luiz, mas ele já falou, venha até aqui e eu estou pronto para ouvir. E André Luiz, então, refletindo, resolveu falar. Ele ia solicitar o trabalho de médico. E a consciência dele, então, o advertiu. Por que referir-me a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos, dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Essa ideia equilibrava a tempo, bastante confundido, falei. Tomei a liberdade e vim até aqui rogar rogar os seus bons ofícios para que me reintegre ao trabalho. Ando saudoso dos meus místeres. Agora que a generosidade do nosso lar me conduziu à bênção da harmonia orgânica, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Então, será que André Luiz estava sendo, de fato, humilde em querer qualquer trabalho? Será que era esse o pensamento de André Luiz? Clarencio, sabendo, lendo seus pensamentos, sabendo das suas intenções mais íntimas, ele foi lá e respondeu: já sei, verbalmente você pede qualquer gênero de tarefa, mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem do serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na Terra. Então, André Luiz, ouvindo e sabendo que Clarencio já estava interpretando a intenção que, de fato, ele queria, que era exercer ali como médico, ele ficou surgiu um jato de conforto e esperança para ele, mas Clarencio continuou. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra,
cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo, depois de graduado, começou a receber proventos compensadores, não teve sequer dificuldades do médico pobre. Compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica, prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos, dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Então, Clarence, ele já vem inicialmente já fazer toda uma revisão do que aconteceu na vida de André Luiz, desde o início do estudo, depois com a sua profissão. E a gente retornando ao slide anterior, onde André Luiz ele pede qualquer tarefa, a gente pode trazer, mas as intenções dele eram outras. Ele queria de fato exercer a sua profissão, e a profissão de médico no plano espiritual é totalmente diferente do médico aqui no mundo terreno. Porque aqui, lidar com a fisiologia, você tem um corpo material que é muito denso, os órgãos. Então, é o estudo, é esse cuidado. Já os médicos do plano espiritual, que de fato traz todo esse acolhimento, a esse cuidado, os espíritos que estão lá necessitando, é estritamente relacionado ao amor. Eles fazem, os médicos do plano espiritual, eles fazem um atendimento com o amor para com os espíritos. E há a necessidade de você manter essa virtude, esse sentimento. Então, quando o Clarence vem e já inicia com o André Luiz, mostrando a ele que ele, desde o início dos seus estudos, da sua profissão, ele não teve nenhuma dificuldade, pelo contrário, já finalizando, ele traz que ele ainda cometeu alguns abusos. Então, ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei, reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Talvez, quando a gente tem a intenção, a gente pode trazer até dentro da casa espírita. Quando André Luiz pede qualquer tarefa, vem um trabalhador na casa espírita, chegue, e ele pede ali, ele quer exercer qualquer função que seja, mas logo a seguir ele não está satisfeito com aquilo, não está satisfeito com a tarefa que lhe foi dada, para encher um copo de água, para poder chamar, distribuir as fichas, fazer o atendimento. Não, depois ele quer mais, ele quer um cargo de direção, ele quer um cargo da diretoria. Então, é essa situação que a gente traz também com o que aconteceu com o André Luiz. E Clarence diz continuou acerca da vida do André Luiz. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na Terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha. Então, Clarence já vem relatar que as conquistas, os títulos acadêmicos para o plano espiritual é apenas uma ficha para ele. Não é isso que vai enriquecer o espírito, que vai trazer a evolução, a grandeza daquele espírito. Sabemos que, trazendo um juiz, uma profissão de um juiz, e uma copeira que trabalha no mesmo lugar, a copeira, ela pode ser um espírito muito, mas muito evoluído do que o juiz que está ali. A gente traz relatos de uma rainha no Evangelho. A rainha traz o relato dela, onde ela, ao desencarne, ela achou que ela ia receber ser recebida, né, com festa, conquista. E aí, quando ela olhou ao lado, ela reconheceu o seu súdito. E ela verificou que aquele súdito emitia tanta luz, mas tanta luz. E foi aí que ela verificou, ao questionar a pessoa que estava ali com ela no plano espiritual, na cidade espiritual, ele relatou que aquele súdito era muito mais
evoluído que aquela rainha, o súdito que esteve com ela encarnado. Então, no Evangelho traz essa passagem da rainha e nos traz uma reflexão muito grande. Então, o fato de você exercer uma profissão que demanda poder não quer dizer que você é um espírito de luz, um espírito evoluído. Não. Só tem ainda a verificar que se de fato você estando nessa profissão, você vai cumprir os ensinamentos de Jesus ou você vai deixar os vícios, a vaidade, o egoísmo, o poder se apossar e você não conseguir evoluir e progredir. Então, Clarencio, então vem nos trazer que o título ele é apenas uma ficha para o plano espiritual. Mas o mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores aos quais desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Então, como a conduta que o André Luiz teve como profissional, como médico, já ali não permitiu que Clarencio autorizasse ele a trabalhar no plano espiritual. Ou seja, ele não trabalhou, não exerceu sua profissão da forma adequada que deveria ser. E então, como que André Luiz, o que aconteceu? Como ele exerceu? O que realmente trouxe esse entrave e para que ele não conseguisse, então, trabalhar no plano espiritual, receber essa autorização imediata? Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivas à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Quem me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame de cascas secas de algumas árvores? Aqui ele traz uma metáfora, Clarencio. Ele vem trazer a reflexão acerca da matéria e do espírito. Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologia. Há que penetrar a alma. Então, aqui está os ensinamentos que a doutrina vem nos esclarecer acerca das profissões. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Ou seja, você ir além do seu dever, além do dever estritamente de olhar um exame, no caso de um médico, de analisar. Não, você tem que fazer o bem para o outro. Como é isso? Você praticar a abnegação, você fazer o atendimento com amor com aquela pessoa. Você ter o cuidado, é você olhar no olho, é você ser paciente, qualquer profissão que seja. Seja você ali no balconista atendendo um cliente que está passando por momentos difíceis, que tem as suas imperfeições, mas que você procure fazer o melhor, além do seu dever. Ser educado, compreender, ser solícito, solidário, olhar no olho e ser paciente. Então, a gente precisa, e o que a doutrina nos ensina, é a gente ir além do nosso dever, e praticar o amor para com o outro e se colocar no lugar daquela pessoa. A professora que está ali exercendo a sua função, a sua profissão, não se ater estritamente àquele ensino, mas cuidar, zelar para aquela criança, para aquele adolescente, ser paciente com ele. E com isso você vai cumprir além do seu dever. Você não vai crescer na horizontal, somente o intelectual. Você vai sim ir na vertical e trabalhar agora a sua moralidade,
Você está se colocando no lugar do outro. Se coloque no lugar do aluno, onde você queira receber o ensino, queira que a professora te olhe, te escute, ensine, mas ensine com amor. Então, todas as profissões, a gente precisa fazer diariamente a reforma íntima. Nós que temos, que estamos trabalhando todos os dias, que possamos praticar o evangelho dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do com nossos colegas de trabalho. E a gente traz um exemplo também acerca do colega que está trabalha conosco. Se aquele colega está num momento difícil, ele não está conseguindo dar conta das suas tarefas, das suas atividades, e você está vendo isso, e você já fez a sua tarefa, você já cumpriu aquilo que você é responsável perante o seu trabalho, mas você vendo que ele está numa condição difícil, que ele não está bem, auxilie, ajude ele naquele momento, se coloque no lugar daquela pessoa. Então, diante de todo esse esclarecimento que Clarencio passou para André Luiz, ele ficou atônito e ele percebeu, então, a responsabilidade profissional, o tamanho que é. Então, ele diz, assombrava-me, não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzindo a ficha de ingresso em zonas de trabalho para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse, então, as elucidações. Então, Clarencio continua, conforme deduziu, continuou ele. Não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me, então, à evidência. E fazendo o esforço e contendo as lágrimas, agora André Luiz vem com a humildade completa de coração. E ele diz que ele se submete a qualquer trabalho que for oferecido a ele, ofertado a ele na colônia de nosso lar. Com um profundo olhar de simpatia, Clarencio respondeu: meu amigo, não possui apenas verdades amargas. Tem igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir cargo de aprendiz. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao seu favor. Então, Clarencio vem dizer que diante de toda a conduta, a ficha que André Luiz teve, ele não poderia dar o trabalho para ele. Mas André Luiz estava recebendo uma intercessão ali no nosso lar. E de quem que será a intercessão? Ele pergunta: minha mãe? E Clarencio diz: sim, sua mãe. E ainda mais, agora Clarencio vem trazer mais ensinamento para nós. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pediu ao Ministério do Esclarecimento que providenciasse a obtenção de suas notas que examinei atentamente. Olha, a espiritualidade tem em mãos todas as nossas condutas, tudo que a gente fez aqui na Terra. Então, se a gente está errando, vamos procurar mudar e não errar novamente, aprender com tudo. Porque aqui, Clarencio vem trazer alguns pontos que André Luiz cometeu diante do exame dessas notas. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Nos 15 anos da sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios, absolutamente por próximo. Então, embora ele tenha dado gratuitamente receituários, isso é você ir além do seu dever. É você se abnegar, é você olhar para o outro e praticar os ensinamentos, praticar o amor na sua profissão. Então, é um exemplo
de um médico que vai além do seu dever. É você olhar para a pessoa, examinar ainda mais a necessidade dela, estender a mão e acolher. Mas André Luiz, ele, na maioria das vezes, ele deu esses receituários por troça, ou seja, desmerecendo aquela pessoa. E aí a gente remete ao livro, ao filme, onde tem aquela mulher que a André Luiz atendia o marido dela, e quem marcava era a secretária de André Luiz, e André Luiz não queria ajudar, mas ele era obrigado a atender aquela mulher. Mas, mesmo ele agindo dessa forma, Clarence vem dizer a ele, mas, presentemente, pode verificar que mesmo por troça, mesmo desmerecendo, mesmo você não fazendo de coração, o verdadeiro bem se espalha. Então, quando a gente faz o bem, o que a gente tem em retorno? O bem. A partir do momento que você, mesmo aquela pessoa não se tratando bem, sendo amarga com você, não te dando um sorriso, um aperto de mão, você fazendo o contrário, você dando um sorriso para ela, cumprimentando ela, abraçando ela, conversando com ela vai automaticamente ir mudando e emitir energias boas para você. Quando a gente faz o bem para outra pessoa, o bem, pelo contrário, você está fazendo bem para si mesmo, o bem retorna para você. Então, mesmo ele não fazendo bem, não de coração, o que aconteceu? Essas pessoas que foram beneficiadas, 15 delas não esqueceram. E ali fizeram, depois com o desencarne dele, veemente apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge, então, a ele aqui a seu favor. Então, as pessoas, 15 dessas pessoas, oraram por ele, pediram o acolhimento espiritual para ele. Então, quando a gente está buscando a nossa profissão, exercendo ela, que a gente procure não apenas verificar nela o retorno financeiro que ela pode nos dar, ainda mais. O convite que a doutrina vem pouco a pouco nos ensinando, e diante dessa vivência de André Luiz, conforme todas as obras psicografadas por Chico Xavier, todas as vivências dele, a gente vai aprendendo, vai trazendo reflexão para nós. E a parte desse capítulo da profissão, elas nos remete ao nosso dia a dia, e nos faz refletir para que a gente possa nos melhorarmos, para que a gente possa cumprir o nosso dever fazendo o bem, porque o bem vai retornar a nós estamos fazendo bem a nós mesmos, e que nós possamos, então, fazer o bem de coração, ir além do nosso dever. Então, fazer o bem diante da nossa profissão que a gente busca, para o bem comum, para a sociedade, que é onde entra a lei do trabalho, uma lei divina, onde entra a lei da sociedade, onde a nossa evolução está presente diante do convívio com o outro, o contato com o outro. A gente vai evoluindo, a gente vai impulsionando um outro para evoluir. Então, dando continuidade, quis trazer uma parte também que o capítulo do livro Pensamento e Vida nos traz, de Emmanuel, onde trata exatamente sobre esse tema também, dessa reflexão da importância da profissão. E no capítulo 16, ele nos remete acerca da vocação. Nós, já criança, indo para a adolescência, a gente tem já uma vocação, uma predisposição para tal área, para tal profissão. Mas por quê? Isso é decorrente de experiências de outras vidas que a gente traz agora para essa. Então, o administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figuradas naquela parábola dos talentos. De que se valeu o Divino Mestre convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita? Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la.
Então, dentro desse capítulo, Emmanuel traz exatamente a parábola dos talentos. E o que nós estamos fazendo na profissão que Deus nos confiou, porque a gente está nessa profissão, a gente está no nosso lar, na nossa casa, com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, exatamente onde devemos estar. E o que nós estamos fazendo com a profissão que Deus nos confiou? Será que nós estamos enterrando-a? Será que a gente está ali para dar um leve retorno? Ou estamos, de fato, trabalhando para dobrá-la, para que possa retornar e devolvê-la ao Senhor, fazendo o seu melhor, trabalhando e edificando e indo além do nosso dever, trabalhando as virtudes, trabalhando a abnegação. E Emmanuel continua. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indevidamente das concessões do Senhor, usando-as um jogo infeliz das nossas paixões desgovernadas, no holocausto propósito de antepormos ao próprio Deus. Que é onde entra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a riqueza em querer ter mais, a posse, e nos afasta literalmente da prática do Evangelho, da vivência que é necessária, dessa riqueza espiritual dentro daquela profissão que é necessário ter. Então, em cada região profissional, abrange variadas linhas de atividades. Então, ele vem trazer agora um exemplo, Emmanuel traz um exemplo de um juiz. E ele traz a seguinte reflexão. O juiz que criou o reflexo de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal, só que agora na condição, com lágrimas, na condição de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs noutro tempo às vítimas indefesas. Então, a gente sabe que Deus não pune ninguém. A gente, como passamos no estudo do Evangelho, é a nossa consciência, é o retorno, é a reparação que se faz necessária. Se nós erramos, Deus dá a oportunidade para que a gente retorne e repare aquele erro. E trouxe o exemplo desse juiz, onde ele usava, através do seu poder, da sua profissão, ali perseguir inocentes. E outra vida, o que ele teve que fazer? Ele teve que reparar esse erro que cometeu. Ele teve na condição de réu, o qual foi condenado injustamente, que é o que ele fazia em outras vidas. Então, olha a importância da gente procurar cumprir as nossas obrigações, o nosso dever perante a nossa profissão, mas ir além, trabalhar em nós a abnegação, olhar mais para o outro, colocar a vivência do Evangelho na nossa profissão, termos mais paciência, trabalhar com amor, atender, a olhar. E Emmanuel continua agora no capítulo da profissão. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever, a abnegação. A abnegação é você deixar os seus interesses de lado em prol do outro, em prol da sociedade, em prol da comunidade, olhando para o outro, é você deixar os seus interesses. É a caridade, que é que é o sacrifício seu pela felicidade alheia, sublima o espírito. Então a abnegação ela vai começar onde vai terminar o dever ali daquela profissão. Então possibilita a repercussão na esfera superior sobre o campo da humanidade. E o Emmanuel ele vem trazer um exemplo da ama. A ama, devidamente paga por seu trabalho, junto à criança que lhe recebe o carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento. Mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem a contempla a glória do amor puro. Então traz esse exemplo da ama, onde se ela exercesse somente o seu dever, ela ficaria só na horizontal. Mas, pelo contrário, ela foi além do seu dever. Ela passou para aquela criança
o amor, o carinho, o cuidado. E com isso, ela recebeu o retorno desse amor puro e incondicional de estar ali exercendo o seu trabalho e praticando a abnegação, olhando para o outro, indo além dos seus, deixando os seus interesses de lado. Então, pela felicidade e desempenho das suas obrigações, o homem ele vai melhorando a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima do homem, melhorando, aprimorando a vida e o mundo. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operem por amor, as linhas da benemerência oculta, linhas que se encontramos nos braços eternos do divino e incognoscível que é Deus. Então, aqui, para finalizar, o que Emmanuel vem agora nos mostrar ainda mais. Se você, durante sua profissão, cumprir além do seu dever, praticar a abnegação, olhar para o outro, praticar a vivência do Evangelho, ter o amor, se colocar no lugar daquela pessoa e procurar fazer o seu melhor, além do seu dever, você vai receber a ajuda do plano espiritual. Os anjos celestes, eles vêm a descer e vai, então, auxiliar você perante o seu trabalho, perante a sua vivência no mundo terreno. Então, novamente, você fazendo bem no seu trabalho, com o seu colega de trabalho, com as pessoas que você atende, com o público, você, além de fazer o bem para a sociedade, o bem em comum, procurar trabalhar o bem comum na comunidade, na sociedade, na coletividade, procurar fazer ali o seu melhor, cumprindo além do seu dever, você ainda vai receber a ajuda do alto, do plano espiritual, porque você vai estar praticando os ensinamentos de Jesus. E com isso, você vai evoluir a sua moralidade junto com a sua intelectualidade e aproveitar ao máximo essa existência. Então, o Emmanuel, ele finaliza dentro desse capítulo da profissão, ele traz que os contatos da profissão criam o homem em vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Então, diante de você cumprindo o seu dever, você vai evoluir a sua parte intelectual, você vai progredir, mas você praticando abnegação, deixando seus interesses pessoais de lado, indo além do seu dever na sua profissão, você vai emitir reflexos de beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Então você vai agora crescer na vertical e recebendo esse amparo do plano espiritual para a sua evolução da moralidade. Então, finalizando, que a gente possa exercer, trabalhar dentro da nossa profissão o amor, fazendo o nosso melhor, trabalhar o amor com responsabilidade, fazendo o bem comum, com honestidade, com compromisso, com solidariedade. Se qualquer ato que a gente for dar, a gente procure se colocar também no lugar daquela pessoa que você vai atender, você recebendo aquele entendimento, querendo receber aquele entendimento, aquela atenção que faz toda a diferença para aquela pessoa. Que você possa, então, praticar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, o amor, deixar de lado seus interesses e procurar trazer essa reflexão no seu dia a dia, trazer esse acolhimento. E com isso, você vai auxiliar o progresso da sociedade, da humanidade e principalmente o seu. E como Emmanuel nos traz, você fazendo o bem para o outro, na sua vida profissional, você só tem a receber ainda mais ajuda do plano espiritual. Então é isso, obrigada a todos, que a gente possa refletir no nosso dia a dia, fazendo essa reforma íntima.
Que assim seja.